O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que a área econômica enviará ao Congresso Nacional uma proposta de mudança nas regras da tributação sobre a renda, somente após a aprovação pelo Congresso Nacional das mudanças nos impostos sobre o consumo. No começo de julho, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária sobre o consumo. O texto, porém, ainda precisa passar pelo Senado Federal para ter validade. A declaração do ministro é em sentido diferente do que disse o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, de que o texto seria enviado em agosto. Questionado se já há uma definição sobre a alíquota do imposto de renda, sobre a distribuição de lucros e dividendos e também sobre o patamar do imposto de renda sobre pessoas jurídicas, Haddad afirmou que isso ainda não foi discutido. O ministro da Fazenda disse ainda que o governo federal não está contando com eventuais recursos da reforma do imposto de renda para tentar cumprir a meta de zerar o déficit das contas do governo em 2024. E olha só, sinal amarelo no país. A economia brasileira apresentou forte contração em maio, conforme o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, e caiu 2%. Quem tem todos os detalhes é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Vamos ouvi-lo. A produção do Brasil cai 2% no mês de maio e surpreende analistas e consultorias que não tinham previsto. Eu explico. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBRA, ele é uma espécie de prévia do PIB do Banco Central, ou seja, aquilo que o Brasil produz em todos os setores de atividade. No mês de maio caiu, recuou, o Brasil voltou para trás 2%. Porque o negócio é o seguinte, em abril tinha crescido 0,8%. Então o que ele esperava? Que se fosse 0,9%, 0,7%, ninguém esperava 2% a menos. Pois bem, muitos dizem que isso aí é por causa da não contribuição do agronegócio. Por quê? Porque a safra de soja e de milho terminou nos 3 primeiros meses do ano. Não houve vendas, portanto, no mês de maio. Para o ministro Haddad, o problema é do juro alto. O ministro Alckmin também reitera essa posição, que a taxa de 13,75% do Banco Central é muito alta num país que tem apresentado resultados que já justificariam o início da queda da taxa de juros no país. Pois bem, embora ninguém não queira crescer, porque o problema do Brasil não é que não cresceu, voltou para trás 2%. Diminuiu a produção. Não obstante, o próprio Instituto do Banco Central, que faz prévia, ele diz que em 12 meses a alta foi de 3,4%. O que se espera agora? Que no mês de junho o país volte a crescer. Que o PIB volte a crescer e não recuar. A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther de Wijk, anunciou nesta terça-feira mais 3 mil vagas em concursos públicos com salários de até R$21 mil. O governo já havia autorizado 4.400 vagas em diversos órgãos. A ministra da Gestão, Esther de Wijk, informou nesta terça-feira que o governo federal abrirá mais de 3.026 vagas em concursos públicos. Segundo a ministra, os novos servidores vão atender 22 órgãos e os salários podem variar de R$6 a R$21 mil. Segundo a ministra, são 2.480 vagas para novas seleções e 546 nomeações em concursos já realizados. O impacto anual aos cofres públicos deve ser de 546 milhões de reais. São 3.026 vagas, entre vagas de novos concursos ou provimento de concursos já feitos, como é o caso do IFAM, que novamente o presidente aqui presente para
que ele veio, da mesma maneira que veio o presidente do CNPq na última coletiva, né, justamente áreas que demandam muito suporte, estão demandando pessoal, né? Nesse caso, são 22 órgãos diretamente atendidos, além daqueles que vão ser atendidos por carreiras transversais. E o impacto desses concursos agora de provimentos é de em torno de 546 milhões de reais. A ministra ainda ressaltou que no governo anterior não havia um número de servidores públicos suficiente para o bom andamento dos setores e que está sendo feita uma reestruturação do ministério. O governo anterior ele se orgulhava um pouco da queda do número de servidores, né? E na nossa visão, essa queda foi além do que seria o razoável diante, de fato, de uma transformação digital. Aqui no Ministério a gente tem a área de governo digital, essa é uma área que está crescendo de forma vertiginosa, né? Inclusive a própria secretaria ela não está dando conta da demanda que há nessa área de governo digital. A gente está discutindo uma reestruturação da secretaria, mas justamente a gente sabe que é verdade que parte dos servidores, você não precisa mais exatamente do mesmo quantitativo, mas o quantitativo hoje está muito inferior àquele que seria necessário para poder prestar bons serviços à população. Em junho, o governo do presidente Lula já havia anunciado 4.400 vagas. Segundo o Ministério da Gestão, desde o início do ano, já foram autorizadas ou abertas mais de 23 mil vagas para os cargos públicos. A Justiça do Rio de Janeiro arquivou um processo da Lava Jato contra Frederic Wassef e outros 4 suspeitos por um suposto desvio de mais de 4 milhões de reais. Em 2022, uma operação cumpriu 50 mandados de busca em renomados escritórios de advocacia do país. A Justiça do Rio arquivou um processo da Lava Jato contra o advogado Frederic Wassef, que já representou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho mais velho dele, o senador Flávio Bolsonaro, e outras 4 pessoas. Em setembro de 2020, a Lava Jato, no Rio, deflagrou a Operação Esquema S, que investigou um esquema de corrupção supostamente formado por escritórios de advocacia que teria desviado 151 milhões de reais no estado do Rio. Foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão em alguns dos mais renomados escritórios de advocacia no Rio, em São Paulo e em mais 4 capitais. O Ministério Público denunciou 5 pessoas pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Além do advogado, Frederic Wassef, foram denunciados o empresário Marcelo Caso, os advogados Luísa Najib Eluf e Márcia Carina Castelo Branco Zampiron e o relator Orlando Diniz. Eles foram acusados de desviar 4,6 milhões de reais da FEComércio do Rio de Janeiro, do SESC e do SENAC. Segundo o Ministério Público, o grupo se valia de contratos falsos em que serviços advocatícios declarados não eram efetivamente prestados e, mesmo assim, eram remunerados pelo Sistema S com honorários milionários. E depois do intervalo, a Prefeitura de São Paulo inaugura novos centros especializados no combate à dor. E ainda a manifestação de ucranianos que vivem no Brasil contra a invasão russa. O Brasil News volta já. Fique por aqui.